Então, queridos, boa noite, a graça e paz, amém? Estamos cada vez mais enfrentando adversidades diferentes, né? Cada geração tem experimentado novidades, coisas diferentes, e o mundo está num modo acelerado. E se nós não ficarmos atentos, nós vamos perder muitas oportunidades que era para usufruirmos, mas passa batido. Então, quanto mais veloz estão o mundo, mais a gente tem que estar atento. Não só para mantermos de pé e não tropeçar, mas também sermos espertos e inteligentes de aproveitar as oportunidades. Porque quanto mais acelera o conhecimento, mais existe resultado de bem-estar também, de desenvolvimento, mas também existe invenção de males. Então, por um lado que a gente vê a internet, que é algo muito bom, acelerou muita coisa, aumentou muito a produtividade. Fico imaginando pessoas que, por exemplo, a minha sogra, ela quando ia levar as meninas na escola, ela passava o dia na cidade esperando elas terminarem de estudar para levar para casa. Eu fiquei pensando, uma mãe, uma dona de casa, perdia um tempo em vez de estar fazendo algo, esperando, porque não estava tão desenvolvido. Antigamente era ônibus, hoje o pessoal só andar de ônibus, hoje é muito fácil, Uber, mototáxi, né? E faz com que acelere muito. Até as informações por telefone. Então, se você larga do colégio e diz, pai, estou largando, então o pai vai lá e pega a pessoa que está na escola. Então, a tecnologia melhorou muito, mas se você não aproveitar, você não vai usufruir do que tem no melhor. E uma das coisas que devemos ficar atento é que a palavra de Deus, ela é sempre atualizada. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é atualizada. Foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela tem uma prática no nosso dia a dia. E hoje eu vou falar de um tema muito bom, que vai nos tirar de uma zona de conforto ou de uma passividade. Então, pode a mídia projetar o tema aí. Tchan, tchan, tchan. Crie o seu futuro. Amém? Crie o seu futuro. Quando a gente fala de futuro, para alguns o futuro pode parecer um pouco doloroso. Por exemplo, quem não tem Cristo. Eu pensava no meu futuro, na vida eterna, por exemplo, para onde eu vou quando eu morrer? Será que é um ambiente escuro? Será que é céu? Será que é inferno? E procurava não pensar nisso. Mas a gente sabe que quando estamos com uma aliança com Jesus Cristo, nós temos um futuro nos céus garantido. Mas eu estou falando do futuro aqui na terra. Porque nos céus Deus já preparou, Jesus foi lá preparar lugar para a gente. Não estou falando desse futuro. Apesar de que as minhas escolhas vai determinar se eu vou estar no futuro com Ele ou no futuro longe eternamente dEle. Mas eu estou falando do seu futuro aqui na terra. E pode passar o próximo slide. E uma das coisas que nós passamos muito é esperando o futuro acontecer. Isso é uma característica natural do ser humano de esperar. Então, eu coloquei em letras garrafais aqui, não espere o seu futuro, mas crie o seu futuro. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando fala de futuro, a gente já atribui tudo ao pertencimento de Deus. O futuro a Deus pertence. Já ouviu falar isso? Só que isso quer dizer que Deus sabe que está no futuro. Mas a escolha do nosso futuro não pertence a Deus. Diga, a escolha pertence a mim. Entende que a gente não pode jogar tudo para Deus, todo o nosso fracasso, todas as nossas vitórias, todas as nossas derrotas. Tudo é ação de Deus. Porque eu ouvi pastor falar que não cai uma folha da árvore sequer, se não seja pela permissão de Deus. Você ouviu falar, mas não está escrito. Deus sabe que tudo vai acontecer, desde a folha. Mas Deus não determina o que vai acontecer com você e o que vai acontecer com fulano pela escolha dele. Ele lhe dá a opção. Então, nós devemos entender um pouco mais sobre a questão da soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu um poder de escolha. E esse poder de escolha, ele tem um propósito. Deus não nos fez marionetes para poder fazer escolha por nós. E quando a gente fica pensando em relação pastor, mas todo o meu futuro é projetado por Deus. Deus já criou o futuro e está lá, eu não devo... Por exemplo, vou deixar mais claro. Jesus Cristo não disse, eu vou para a casa do meu pai preparar moradas, que há muitas moradas lá. Isso quer dizer que é um local para esperar você quando você partir desse hemisfério natural da terra e ir para o hemisfério sobrenatural, o espiritual. Mas todo mundo vai para o céu? Não.
Por mais que Ele tenha preparado esse futuro, Ele deixou algo para nós escolhermos, que é o poder da escolha. Então existe a soberania de Deus, mas muitos acreditam na soberania absoluta, que é o quê? Ele interferir nas nossas escolhas, que não é nada disso que a Bíblia fala. Em Isaías capítulo 1, no verso 19, eu queria que a mídia pudesse projetar, porque se Deus não nos desse escolha, então por que Ele falava isso, né? Olha o que diz Isaías 1,19, se quiserdes... Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É 1,19? Então bota aí. Aê. Que tinha parecido o outro, era qual? Era 11, né, que tinham botado? Ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Então não é escolha de Deus a gente comer o melhor dessa terra, entende? E Deus está colocando essa escolha em quem? Diga, em mim. No meu querer. Isso quer dizer que Ele está nos dando uma opção de escolha. O desejo, o querer. Então, aí vai para o primeiro ponto da ministração de hoje, que a mídia pode passar o próximo slide. Ah, calma, primeiro ponto ainda não. Deixa aí, tem uma imagem, né? Eu lembrei. Antes de eu falar do primeiro ponto, existe um risco de você esperar passivamente, porque o universo, ele naturalmente, ele entra em desordem se você esperar sem fazer nada. Por exemplo, se você mantém uma casa sem arrumar, aí vai entrar o vento, vai entrar o ar, vai entrar pessoas, e aquela casa vai ficar, quando está os brinquedos desarrumados, está os móveis fora do lugar, com o tempo esses móveis automaticamente vão se colocar no lugar, os brinquedos vão ser montados, a casa vai ficar limpinha, é isso? Não, vai o quê? Vai ficar empoeirada, vai ficar deteriorada, porque o tempo em si vai fazer com que ela vá entrando em desordem. Isso quer dizer que se você esperar acontecer, você pode esperar mal. Ah, eu vou esperar minha velhice, que vai ser uma velhice ativa. Não, o que ele espera é diminuição de energia. Agora, o que você faz hoje vai determinar se sua velhice vai ser em cima de uma cama, se vai ser, você não andar alguns passos, não consegue correr, não consegue fazer nada. Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, pode passar o slide? Então, essa é uma imagem de uma casa, um ambiente de uma casa. Então, você pode ver um ambiente limpo, um ambiente organizado. Mas, se eu esperar e não fizer nada, se eu manter somente a esperança ativa, somente a esperança. Ah, pastor, você está dizendo que a gente não deve ter esperança? Tem que ter esperança sim. Mas a esperança sozinha, olha só o que ela acontece. Pode passar o próximo slide. Você vai esperar o tempo, olha o que o tempo vai causar. Vai trazer poeira, os móveis vão ficar velhos, as paredes manchadas. Então, pastor, como é que eu faço para não deixar com que eu fique só esperando o futuro? Você tem que criar o seu futuro, você tem que ter atitude, você tem que ter ações para não ocasionar isso, para você manter a sua vida boa e melhorada. Eu lembro da minha vida de casado, e no início nossos móveis eram móveis mais simples. Não tínhamos muitos bens, mas o que aconteceu? Eu continuei na ativa. Continuei trabalhando, continuei me esforçando, continuei me desenvolvendo. O que aconteceu? Fui aumentando o patrimônio, fui aumentando o local onde eu estou morando. Mas se eu não fizesse nada, o que é que ia acontecer? Não quisesse trabalhar, ia morar com a mãe ou com a sogra. Misericórdia. Ah, e olhe lá, se quisessem me aceitar, né? Porque vai trabalhar, menino. Entende que eu não posso ficar esperando, eu tenho que ter uma atitude. Então pode passar agora o ponto número 1, que é o próximo slide, o 4. Então uma das coisas que devemos colocar em mente é que nós temos o poder da escolha. Não devemos atribuir a Deus a escolha do nosso futuro, a escolha tem que ser nossa. Então quando nós entendemos que nós temos esse poder de escolher, nós trazemos para nós mesmos a responsabilidade de definir o que vai acontecer no nosso futuro. Mas a partir do momento que você se coloca numa posição de vítima ou numa posição passiva, os outros vão escolher por mim, a minha vida só vai estar boa quando o dólar melhorar, ou quando o governo alterar, ou quando eu conseguir um emprego no local dos meus sonhos, aí sim minha vida vai melhorar. Quando você começa a atribuir todo o motivo do seu sucesso a fatores exteriores e não a sua autorresponsabilidade, você está colocando o futuro na mão das ocasiões. Mas quando você começa a se movimentar, ter atitudes, você muda o seu futuro. E a primeira mudança que nós vemos como importante é a nossa mudança no espírito.
Porque a Bíblia fala que de que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas eu perder a minha própria alma. E nós sabemos que a primeira escolha que nós fazemos, e a escolha vem de nós. Nós decidimos, Deus escolheu nos salvar. Então já está um futuro preparado, salvação. Mas o que é que Ele deu para a gente? Qual é a nossa atitude? É nós escolhermos Jesus Cristo, fazer uma aliança com Ele. Eu vou trazer alguns versículos aqui que embasam a questão do nosso poder de escolha, de não atribuir a Deus essa questão da escolha. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, se você puder abrir aí, Mateus 16. Enquanto você abre, eu vou beber uma água, para você abrir a sua Bíblia. E não esperar a mídia ficar projetando todos os versículos para você. Eu posso dar uma colher de chá nos profetas menores, né? Oséias, Sanfonias. Aí eu posso deixar a mídia projetar. Mas Mateus é muito fácil. Primeiro livro do Novo Testamento. Então está lá, Mateus capítulo 16. Amém? Agora eu vou dizer o versículo 24. Olha o que Jesus disse. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer, isso quer dizer que é o desejo da pessoa. Alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, não é Ele que está escolhendo, não é Ele que está arrastando os discípulos para segui-los. Não foi Jesus que pegou eles e disse, você vai ter que me seguir. Mas Jesus, eu não quero. A escolha é minha, eu sou o soberano. Não, Jesus não fez isso. Ele disse, se alguém quiser, tome a sua cruz e siga-me. Então isso quer dizer que é uma atitude nossa de seguir a Jesus. A atitude nossa de fazermos escolhas. Então se alguém vier com algum tipo de doutrina ou ideia de que Deus escolhe por você, Ele vai estar fazendo com que você atrofie a sua capacidade de mudar a sua própria vida. Por quê? Porque você vai esperar passivamente. Eu já fui alvejado, podemos dizer assim, com um falso obreiro, falando sobre a predestinação. Que não adianta eu fazer nada, porque é Deus que escolhe. Eu disse, Senhor, se é você que escolhe, então para que eu me esforçar? Eu posso estar escolhendo querer salvar fulano, mas se Deus não quiser salvar ele, então eu estou perdendo tempo, então eu vou ficar na minha. Assim mesmo, era a minha ideia. Isso vem de onde? Vem de Satanás mesmo. Porque está indo de encontro com o que Jesus falou. Jesus disse, de pregar o evangelho a toda criatura. E a partir do momento que vem uma ideia dessa, de dizer, você não é para fazer nada, é só Deus que faz, está anulando tudo que Jesus está dizendo. Então, quando a gente tem essa ideia de que existe uma responsabilidade, e essa capacidade de escolha, isso gera uma autorresponsabilidade em nós. E não colocamos mais em Deus o motivo do nosso fracasso. Quando Deus quiser eu vou prosperar. Quando Deus quiser as coisas vão dar certo. Mas isso vai dizer, Deus quer. Mas isso só vai mudar quando você quiser. E obedecer. Isaías 1,19. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Em Deuteronômio, capítulo 30. Agora você abre também, Deuteronômio. Aí está lá no Antigo Testamento. Logo no início. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo... É chamado também o Pentateuco, né? Os cinco livros da Bíblia, os 5 primeiros são o Pentateuco. Então, Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler o verso 15. O 15, o 19 e o 20. Esse é um momento que Deus, ele fala para o povo dele sobre a importância de cumprir os mandamentos. E mais adiante, ele fala no verso 28, as maldições da lei, as bênçãos da lei. Olha no capítulo 30, verso 15. Vê que proponho hoje vida e o bem, a morte e o mal. O que é que Deus, nesse contexto, Deus apresentou os mandamentos e disse, olha, se você cumprir os mandamentos, você vai se dar bem. Mas se você desobedecer, você vai se dar mal. Então isso quer dizer que se dar mal é consequência de nossas escolhas. E Deus, Ele reforça aqui no verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha como Deus é bom. Ele disse, olha, tem uma opção de vida e uma opção de morte. Aí Deus te diz assim, eu vou te dar uma dica. Escolhe a vida. Deus não está obrigando a pessoa a escolher obedecê-lo, mas está dizendo, escolhe a vida. E olha o que ele diz mais.
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que Deus diz, isso depende, o teu futuro, a tua vida, depende o quê? Das tuas escolhas. Se a gente andar passivamente, deixar o futuro acontecer, você pode estar em maus lençóis. Você pode estar confiando num mundo que jaz no maligno. Se esperar a vida te levar, sabe de uma coisa, que a porta para a perdição, o caminho para a perdição é muito largo, mas a porta para a salvação é estreita. Então a gente tem que tomar decisões assertivas para que a gente possa usufruir do melhor dessa terra. O segundo ponto, pode colocar. Temos a capacidade e poder para criar, realizar e fazer. Porque uma das coisas é você saber que você tem escolha, né? Você tem um livre-arbítrio, que você pode, tem o poder da escolha. Outra coisa, pastor, tudo bem que eu tenho o poder da escolha, mas será que eu posso criar? Eu tenho esse poder, não é só o poder de Deus, mas eu queria ler no início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, para entendermos mais sobre esse poder que a gente tem para criar. Em Gênesis no capítulo 1, no verso 1, fala que Deus, ele no princípio criou os céus e a terra. Então diga comigo, Deus criou. Então, Deus, ele tem um poder de criar. E o que aconteceu no verso 26, aí você acompanha comigo lá, Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o verso 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ficar mais prático, tal pai, tal filho. Seu pai não tem capacidade seu pai natural aqui na terra, capacidade de andar, estou falando de uma maneira generalizada, né? Sem contar a deficiência, claro. Mas de andar, de enxergar, de falar. E quando ele gera um filho da mesma espécie? Não é de andar sobre duas pernas, de falar, porque um pai, um ser humano, não gera um animal que anda sobre quatro patas, mas gera um segundo a sua espécie. E quando Deus criou o homem, criou com uma capacidade, a imagem e semelhança de Deus. E uma delas foi dominar sobre a terra, de realizar algo, de fabricar algo. Em Gênesis capítulo 1 tem uma palavra que é chamado assar. Pode passar o próximo, o slide onde fala da palavra no hebraico. Eu acho que é depois desse. É o 6, depois a gente volta para esse. Isso. Essa palavra assar quer dizer fazer, manufaturar, realizar, fabricar e produzir. Mas eu posso fazer isso porque Deus disse lá em Gênesis capítulo 1 que ele realizou. Tá? No original hebraico usa essa palavra. Deus fez, Deus assar. E a gente pode, não é só Deus. Aí quando a gente vem em Daniel 11:32, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa palavra ativo é a mesma, assar. Ou seja, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e realizará coisas, fabricará coisas, fará coisas. E quando Jesus disse que nós faremos obras maiores que a dele, porque Jesus realizou muita coisa aqui na terra, por causa dessa capacidade que nós temos, esse poder que nós temos de realizar. Aí, agora você pode voltar ao próximo slide, o slide 5, para a gente trazer mais um entendimento. Então a capacidade de criar, de realizar, é uma capacidade ativa, não é uma capacidade passiva, não é o que eu deixo acontecer, é o que eu vou lá e faço. E também decidir é ativo. Diga comigo, eu devo decidir. A falta de tomada de decisões faz o povo ficar amarrado pelo medo ou pela improdutividade. Então uma das características da pessoa que cria, da pessoa que faz, é decisão. Então decidir ativo é intencional. Quando você decide, você não está pedindo permissão para o mundo, você está exercendo autoridade sobre ele. Lembrem, Gênesis
1:26, que diz que Deus criou e nos deu autoridade para dominar na terra. Pronto, quando você deixa a terra fazer o que ela quer, você não está exercendo autoridade. Mas quando você entra na linha da decisão e da atitude, você está dominando sobre a terra. Você está subjugando ela, você está exercendo autoridade sobre ela. E quando nós paramos de decidir, nós estamos deixando o mundo nos levar, a vida nos levar. E isso não é a autoridade que Deus nos colocou. Deus nos deu o poder da decisão. Deus nos deu o poder da escolha. E aí você pode perguntar, mas pastor, por que ele quis isso, dar o poder da escolha? Porque ele quis. Até porque Deus, ele é amor. E para amar é uma decisão. Imagina se Deus manipulasse a gente e dissesse, me ame. É um amor verdadeiro? Não. Deus programasse a gente como um robô para amar. Não valia a pena. Então, para que o amor funcione, é necessário uma escolha, uma decisão. Então, por isso que nós temos esse poder, essa capacidade para criar, para realizar. E tem o terceiro ponto. Então, a gente já viu que o primeiro ponto, revisando, temos o poder da escolha. O segundo, temos a capacidade e o poder para criar e realizar. E o terceiro, temos a ferramenta. Temos a ferramenta. Porque você pode dizer, tudo bem, eu quero criar, realizar. E qual é a ferramenta que eu faço? A fé. Essa é a ferramenta que a gente tem. E como é que funciona, pastor? Quando a gente vai aprender com quem? Com Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Como é que Deus criou o mundo? Ele pegou um barrinho ali, e disse, fiz uma bolinha bem redondinha, pintei de azul e marrom. Não. Ele criou o mundo como? Falando. Ele criou o mundo falando. Então, aprendemos que a fé, para ela funcionar, é preciso de duas ações. Aí pode dar o clique, mídia. Estou deixando bem didático aqui. Pode clicar, para o pessoal ver as duas ações. Para a fé funcionar. Ela precisa o quê? Da sua língua e da sua atitude. Diga, a minha fé só funciona se eu falar. Então muitos se perdem porque eu tenho fé. E como é que você está exercendo? Meditando assim. Não, a meditação correta tem o seu espaço. Mas não é você pensar que vai acontecer. Quando você fala que acontece. A Bíblia diz, este é o espírito da fé. Crie, por isso, falei. Marcos 11:23 diz, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Então o poder da fé vai funcionar quando você fala. Em Tiago capítulo 1, eu acredito que é o verso 22, deixa eu abrir lá com vocês. Tiago capítulo 1. O verso 22 e até o 24. Olha o que diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos as vós mesmos. Aí você vê que a fé, você precisa falar, e ela tem que quê? Atitude. A fé fala e a fé age. A fé fala e a fé age. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então nós, como cristãos autênticos, como filhos de Deus, não devemos esperar as coisas acontecerem de forma natural. Se tem alguma coisa errada na sua casa, diz, Senhor, repreende esse demônio. Aí Deus disse, eu transferi a autoridade para você, vai lá e repreenda. Tem um livro de Charlie Capps, muito bom. Ele fala sobre o poder da língua. Ele conta que ele estava passando por uma fase de decepção por causa do fracasso. Como cristão, as coisas começaram a fracassar. Ele, ao invés de usar a Bíblia para ser guiado, ele estava usando o que ele achava que era o correto. Aí ele estava dizendo que ele tomou algumas decisões baseado num exemplo do Antigo Testamento, que é colocar um novelo de lã, né, para poder dizer, Senhor, se tu queres que isso aconteça, que esse novelo de lã fique molhado com orvalho, se tu não queres que aconteça isso. Então, às vezes a gente faz esse exemplo que o profeta fez, de Senhor, se é para eu investir nesse negócio, que abra-se a porta, que ele diga assim, se não é, que o Senhor feche tudo. Ou seja, está dizendo para Deus o que é para ele fazer. E a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, está sob o poder
do maligno. Então, quando você deixa o mundo atuar e intervir, você vai lá e acha que é Deus. Imagina, se colocar no lugar de Deus. Vou deixar bem prático, né? Aí, vamos supor que, para não botar meu exemplo, que eu sou casado, tá? Bem casado. Mas tem um irmãozinho que está querendo namorar uma menina. Aí a menina é do mundo, certo? O que é que a Bíblia fala? Que não deve haver comunhão entre luz e as trevas, se juntar com um jugo desigual. Aí ele chega para Deus: Deus, olhe, sabe aquela menina que visitou a igreja? Ela é do mundo, mas se for a tua vontade eu namorar ela, que ela sorria para mim quando eu cumprimentar ela. Aí imagina, aí você chega lá: olá, tudo bem? Dá um sorrisão para ela, abrir o sorriso, né? Para ser a confirmação de Deus. Aí imagina a agonia de Deus. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer com que essa mulher não sorria, porque senão ele vai namorar com ela. Que agonia. Anjo, vai lá, faz isso. Anjo, não deixa ele se encontrar, não. Deixa um carro passar e levar logo ela. Vê que situação desesperante que pode acontecer por a gente querer manipular Deus. Deus, se for a tua vontade, que eu encontre uma pessoa com camisa vermelha no meio do caminho. Aí Deus disse: eita, mobiliza os anjos todinho, tira todas as pessoas de camisa de vermelho, porque senão ele vai tomar a decisão errada. Não é assim que somos guiados por Deus. Quando a gente coloca isso na mão natural, sabe o que o diabo faz? Demônios faz de tudo para aparecer essa pessoa com camisa vermelha, para ele tomar decisões erradas, porque ele não está fazendo a decisão correta segundo a Bíblia. E qual é, pastor, que eu tomo decisões corretas? É sendo guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, no teu espírito com Deus, o diabo não intervém. Mas na terra, se você botar alguma coisa para fazer um teste, o diabo pode intervir e lhe enganar, e você achar que é Deus. Então, Charles Capps, ele estava dizendo que ele fez isso com Deus. E ele tomou uma decisão errada e foi mal nos negócios. Aí o que Satanás fez, está vendo? Foi vontade de Deus você ter ido mal nos negócios. Aí ele já atribuiu a Deus. Foi de Deus a culpa? Não, foi a escolha errada dele. E o que aconteceu? Ele disse: eu vou voltar para a agricultura. E quando ele chegava lá na agricultura, plantava algodão, ele disse: não importa eu plantar com tantos centímetros de profundidade, mas vai vir uma chuva, vai alagar tudo e eu vou perder. Sabe o que aconteceu? Veio a chuva, alagou e ele perdeu. Aí ele plantou de novo. Aí ele disse: eu vou plantar 11 centímetros, mas não vai dar certo de todo jeito. Vai vir alguma geada e vai acabar com a minha plantação. E aconteceu o que ele disse com a boca. E ele começou a declarar as coisas erradas e as coisas erradas aconteceram. Ele disse que em 2 anos ele não conseguiu lucrar nada, só teve prejuízo. E atribuir a quem? A vontade de Deus, o fracasso dele. Mas certa vez ele teve acesso a um livro muito bom que é Pensamento Certo e Errado, de Kenneth Hagin. E ele começou a ver que o motivo da causa do fracasso dele é que ele estava criando um futuro errado através da sua confissão. Entende que uma coisa é a gente esperar o futuro e não acontecer. Outra coisa é a gente criar o futuro errado através do poder da língua. Vamos ler uns versículos sobre esse poder da língua? Para não ficar só em testemunho de pessoas. Olha em Provérbios capítulo 12. Se você puder, a gente vai ler muitos provérbios sobre língua agora. E você puder anotar, registrar, vai ser importante. Provérbios capítulo 12, no verso 13. Olha o que diz: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Olha o 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, o que o meu lábio está produzindo é o que eu vou receber. Se meus lábios transgredir, eu vou receber problema. Mas se eu falar corretamente, eu vou receber algo bom. Ainda tem mais provérbios. Vamos lá em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, no verso 20 e o verso 21. Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, o que tua boca está produzindo é o que você vai ter. E olha o verso 21. Morte e vida estão no poder de Deus. Não? Peraí, porque eu li rápido,
É o que muita gente fala. É Deus que escolhe. Não. Morte e vida está no poder de quê? Da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza a língua, come do seu fruto. Então, qual o futuro você está criando com a sua língua? Um futuro promissor ou um futuro devastador? Certa vez, uma pessoa da minha família, ela começou a falar negativamente. E eu disse a ela, não fala isso não, porque você vai atrair isso. E falei os versículos. Provérbios capítulo 6 diz que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. Eu digo, você se enlaça com as coisas que está falando. Aí sabe o que ela me disse? Deus não vai deixar acontecer. Eu digo, por quê? Não, porque Deus ele é bom, Ele não vai deixar acontecer essas coisas erradas. Mesmo eu falando errado, Deus não vai deixar acontecer. O pensamento dela está errado. E eu lembro que esse autor, Charles Capps, falou que quando ele estava orando, um momento com o Senhor, Deus falou com ele em seu espírito. Ele disse que, ele falando para o Charles Capps, não sei se na época ele era pastor, se era um irmão, um membro comum, mas ele disse assim, você está atrapalhando o meu agir na sua vida, com a sua confissão. Você está dando, não sei qual foi a palavra que ele usou, tipo, está dando caminho, está dando oportunidade para Satanás. O que você está passando são seta maligna nas suas finanças. Mas a tua confissão está me impedindo de agir. Porque se eu agir, eu vou estar desfazendo a minha palavra. Está vendo que a intervenção de Deus estava sendo impedida porque a palavra tinha que ser cumprida. Se ele falou errado, ele tem que colher o que é de errado. Se Deus intervisse ali, mesmo com a soberania dele, Deus ia estar desfazendo o que ele tinha dito na palavra. Olha o que Deus disse a ele para o final. Isso eu não posso fazer. Que é ir de encontro com a palavra dele mesmo. Isso é a fidelidade de Deus com sua palavra. Mesmo que algo ruim vá acontecer com você, Deus ele não vai de encontro com a palavra dele. Se a palavra disse, está escrito, vai acontecer. Então, devemos ter esse cuidado de usar a ferramenta da maneira correta. A nossa língua é uma ferramenta para que a fé funcione, mas também para que a desgraça chegue. Tem pessoas que falam negativamente o quê? Para não se sentirem mal. Por exemplo, eu nunca ganho um sorteio. Já ouviu alguém falar isso? E por que as pessoas falam? Sabe por quê? Porque quando ela não é sorteada, ela vai dizer, eu não disse. Ela prefere o prazer da derrota, de que está certo, do que a possibilidade dela ganhar. E se frustrar porque não ganhou. São pessoas, desculpa aí, covarde. Que não tentam. Tem mais um pouco. Pode passar? O slide. É melhor você correr o risco de fracassar do que ser um autêntico fracassado por não tentar. É melhor você correr o risco de fracassar do que ser um autêntico fracassado por nunca tentar. Pessoas, por não ter iniciativa, elas perdem muitas coisas. Elas preferem já colocar o atestado de óbito de fracassado do que querer tentar mais adiante. E não sabe ela que ela tem mais possibilidade de vitória do que de derrota. Por quê? Porque carrega um Deus dentro de si. Pegando o lado natural, por exemplo, um vendedor. Para cada sim que ele recebe, oferecendo um produto, sabe quantos nãos ele leva? Fizeram uma pesquisa, não sei agora atualizada, né, com a mudança de geração, mas era para cada 11 nãos, ele tinha um sim. Imagina uma pessoa com uma inteligência emocional fraca. Recebeu o primeiro não. Mãe, eu quero esse emprego, mas não. Que recebeu o primeiro não. Aí recebe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, quando uma pessoa ela tem sucesso em vendas, é porque ela tem atitude, ela não desiste. Ela enfrenta os fracassos, ela enfrenta a derrota. Isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você ver como é prático isso. Pode clicar aí. Um homem apaixonado, que não se declara para a mulher que ele está apaixonado. Ele vai ver sua amada ser conquistada por outro. Anota aí, varões. Vai esperar ela mandar uma cartinha, que agora não é cartinha, é SMS, é WhatsApp.
Não, vai lá e desenrola, macho. Toma atitude. Outro exemplo. Um empregado que deseja um aumento. O que é que faz? Provavelmente só verá uma vez ao ano, por força da lei, não por iniciativa própria. Você que quer aumento, o que é que você está fazendo para fazer aumento? Você tem que... Uma das coisas, né? Melhorar a sua qualidade, porque você tem um valor. Uma coisa é você pedir aumento e o chefe dizer, tu não vale nem o salário que está ganhando. Estou te aguentando, quase te demitindo. Tem pessoas que produzem mais, entende? Que você gera o seu valor e você vai em cima com atitudes. Senão você vai deixar a vida levar. Por força da lei, você ter aquele aumento forçado que a empresa tem que dar. Por quê? Por falta de atitude. E a atitude que eu falo não é só chegar na frente do chefe e dizer, chefe, eu quero um aumento. Mas sua mudança. Quer aumentar seu salário? Melhore seu valor. Não tem como. Toda vez que você investe em você, você aumenta o seu valor. Naturalmente, o sucesso vai correr atrás de você. Tem pessoas que ficam perseguindo o sucesso. Por ali, o sucesso é aquilo. Ah, o sucesso é vender criptomoeda. Ah, o sucesso é vender isso aqui. Ah, o sucesso é aquela onda. E vai correndo atrás. Mas quando você investe em si mesmo, você tem garantia de sucesso. Você tem garantia de um futuro promissor. Porque você está criando valor e naturalmente as coisas vão acontecer. Porque você tem capacidade, você tem habilidade. A Bíblia diz, vê o diligente em sua obra, será posto perante reis e não perante a plebe. Diligente é aquela pessoa afiada, aquela pessoa boa. Naturalmente você vai trabalhar para as pessoas grandes. Por quê? Porque você investiu em si mesmo, porque você tomou atitude. Um outro exemplo. Um vendedor que não oferece um produto, terá poucas vendas, só com as vendas passivas. Ou seja, aquela que o cliente compra sem ser ajudado. Quando você chega num estabelecimento, você vai atrás de um item. Você vai lá e compra, chega no balcão. O cliente lhe vendeu? Não, simplesmente ele tirou o seu pedido. Mas o que é que um cliente bom? Uma vez eu fui comprar um vendedor bom. Eu fui comprar um tubo de conexão para ajeitar uma questão hidráulica. E quando eu cheguei, ele tirou meu pedido. Ele disse, você tem também a fita de cano? Eu digo, vendedor desenrolado. Eu ia sair lá sem fita de cano. E eles começam a oferecer outras coisas correlacionadas. Então uma pessoa dessa, ela vai ter mais sucesso, porque teve iniciativa, do que aquela pessoa que tira só o pedido, que fica tirando, esperando acontecer, fica atrás do balcão lá e diz, eita, o comércio está fraco, só esperando. Porque não toma iniciativa. Vai fazer postagem, vai atrás, vai ligar para clientes que já comprou, diz, fulano está precisando. Isso é que faz a diferença, pessoas que criam futuro. Pessoas que têm atitudes. A gente está à véspera do 1º de maio, a gente tem uma cultura maravilhosa aqui na igreja, de honrar o Senhor com um dia do nosso trabalho. Tudo que é primeiro sobe com um aroma agradável para Deus. E hoje eu recebi um testemunho de uma irmã, ele disse, pastor, 1º de maio que eu participei, eu entreguei um dia do meu salário, normal, calculei um dia de salário. E recebe a bênção normal de Deus, porque existe a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas ela disse, pastor, no 2º ano, eu fiz o que vocês nos estimularam em fé de fazer, que é dar um dia do salário que a gente crê que vale, não um dia real. Entende? Por exemplo, quer dizer que o dia de trabalho daquela irmã era R$50. Ela disse, eu creio que vale 100. E ela deu em fé. Ela disse, no mesmo ano, fui primeiro lugar em vendas. Isso ela disse desde 2020. Ela de lá para cá, estamos em 2025, nunca saiu do 1º lugar. Já ganhou carro zero, já ganhou viagem. Por quê? Porque ela tomou uma atitude de fé. Então, existem várias atitudes que nós devemos tomar. A fé, ela tem uma ação. Tem pessoas que dizem, eu só vou ajudar os pobres quando eu enriquecer, quando eu ganhar na loteria. Não, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tem mais algum outro exemplo? Tem? Isso. Outro exemplo, um detentor de uma brilhante ideia. Ela vai ver ela sendo lançada por outra pessoa, porque nunca foi adiante. Existem muitas pessoas piores do que a gente, que estão melhor do que a gente. Espera aí, confundiu, pastor. Vou ilustrar. Tem pessoas que são piores no que eu faço, mas estão se dando bem. E por que estão se dando bem? Porque tomaram iniciativa. E está à minha frente. Vê aqueles influenciadores, né?
que dançam, que falam. Tem cada um presépio. Que de como é que esse cara tá lá em cima ganhando rios de influência de coisa, e eu faço melhor do que ele. Pronto, sabe por que ele está lá em cima? Porque ele faz. A capacidade dele é menor, mas ele faz por quê? Porque ele teve uma atitude. Então, pessoas naturais estão usando o poder da atitude para se dar bem, e nós somos filhos de Deus, se ficarmos passivos, não vamos colher desse fruto. Então, em resumo, pode botar o próximo slide. O grupo de música pode vir. Primeiro, temos o poder da escolha. Quando sabemos que o poder da escolha de mudar nosso futuro é nosso, nós vamos tomar decisão. Segundo, temos a capacidade e o poder de criar, realizar e fazer. Então não basta saber, basta também fazer. E a ferramenta que nós vamos usar é a ferramenta da fé. E a fé, para ela funcionar, ela precisa da sua língua, a sua voz e a sua atitude. Toda a nossa atitude. A Bíblia fala, tanto em Mateus quanto Lucas, sobre os dois fundamentos. A Bíblia diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será como um homem que construiu sua casa sobre a areia. Quando vier o vento, quando vier a chuva, transbordar o rio, vai bater com ímpeto sobre aquela casa e ela vai desmoronar. Mas aquele que ouve e a pratica, ou seja, que age, esse vai ser como construído a casa pela rocha, em cima da rocha. Que vai vir as adversidades, vão vir os problemas e eles não vão desabar. Então nós estamos seguros quando não nos tornamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Deus quer que nós venhamos a tomar a decisão de praticar. Não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te segurar na cadeira. Não deixa o medo impedir que você tome atitudes. O medo, ele vai atrasar a tua vida. E como é que eu venço o medo? Colocando fé no futuro. O que é medo? Medo é você não tem segurança no futuro. Eu não vou para tal local porque eu tenho medo que aconteça ali. Eu não vou avançar, eu não vou falar com fulano porque eu tenho medo da resposta. É você não ter fé no futuro. E como é que você vence o medo? Tendo fé. E como é que gera fé? É você saber que Deus está no teu futuro. Que Ele não vai deixar teus pés vacilarem. É crer na palavra que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Aí se eu tomar uma decisão que eu venha ter prejuízo, mas não vai te faltar, Deus vai te dar ideias. Eu ouvi uma expressão, compartilhei até recente com o pastor Júnior, tem uma expressão que o pessoal diz, preparar, apontar, fogo. Né? Que é aquele, como fosse do canhão, um arco e flecha. E muitas pessoas que não são cristãos, estão usando o poder da atitude para nos superar. Como? Eles se preparam, tem uma certa preparação, fogo, e depois apontam. Como assim, pastor? Tem que ter uma preparação, mas eles estão tendo uma atitude, e vão corrigindo o curso. Sabe o que muitos de nós fazemos? Preparamos, apontamos, não está perfeito, não está perfeito. Eita, se eu for, posso perder. Não, deixa eu planejar mais um pouco, deixa eu planejar um pouco. E a atitude? E o fogo? E ir para cima? Às vezes você quer falar do evangelho para alguma pessoa e diz, não, deixa eu me preparar mais, deixa eu preparar mais versículos, deixa eu ficar mais cheio, deixa Deus mostrar uma visão, essa pessoa chorando, eu falando a palavra, e não toma uma decisão, e essa pessoa pode ir para o inferno, porque você não teve atitude. Você pode chegar para a pessoa e começar a falar, mas eu não estou tão preparado, mas você conhece algum versículo, pronto, você já tem uma preparação. Aí ele vai dizer, e agora, como é que vai ser o fim do mundo? Eu digo, peraí que eu não sei o que é isso, eu vou falar com o pastor, vou falar com o meu líder. E você começa a trazer o que você não está aperfeiçoado, mas porque você tomou uma decisão. É necessário você tomar decisões. Mesmo que você não esteja totalmente preparado. Mas quando você toma a decisão, Deus ele vai pegar junto com você. Um irmão ele chegou para mim, pastor, eu vou visitar uma pessoa no hospital, o que é que eu faço? Eu digo, a Bíblia diz que... Aí eu disse, não tem uma regra, né? Porque cada pessoa vai receber uma palavra. Para uns pode ser melhor o Senhor é meu pastor. Para outros, uma palavra de juízo. Eu disse... Segue a Bíblia, abre a tua boca que eu te encherei. Acabou, chega lá e abre a boca. Ele não precisava vir com estudo bíblico para visitar uma pessoa no hospital. É só chegar lá e abrir a boca. E o bom tesouro que está no seu coração, Deus vai te usar. Se tem uma pessoa doente, você vai lá e impõe as mãos. Se tem uma pessoa chorando, você vai lá e diz, precisa de ajuda.
Você tem que ter essa atitude, como um cristão, tem que ter essa determinação de querer fazer as coisas acontecer. E sabe o que vai acontecer? Quanto mais você usa, mais isso aumenta, mais isso aumenta, mais isso aumenta. Então isso é uma aplicação prática do nosso dia a dia, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida natural, porque isso é um princípio de Deus.